Olá, curiosos! Adoro quando vocês aparecem aqui, porque são curiosos e curiosos levam a aprender, tá? Não se espantem se por acaso passar algum gato, vocês já viram que tem um rabinho por aqui, tá? É porque eu sou cat lover. Bom, preparados então para mais uma aula 3, ok? Hoje a gente vai aprofundar um pouquinho mais sobre personal information. Cabe ressaltar que information é uma uncountable word. O que é uncountable word? Acho que o nome, né, deixa um pouquinho claro. São palavras que a gente não conta, tá? Então a gente não pode falar one information, two informations, three informations. Não existe o plural de information, tá? É uma palavra incontável. Então a gente vai aprofundar um pouquinho perguntas para obter mais informações pessoais de alguém, tá? A gente já viu isso um pouquinho lá na aula 1 e a gente vai aprofundar agora na aula 3. Bom, quando a gente conhece alguém e a gente se sente assim, interessado por essa pessoa, a gente tem a tendência a fazer algumas perguntas mais pessoais, né? Não é aquela coisa de qual é o seu número de telefone, essas coisas, né? A gente vai perguntar então qual é a idade da pessoa, qual é o estado civil, né? A gente não vai perguntar qual é o seu estado civil, mas a gente vai perguntar, você é casado, né? A gente pergunta onde a pessoa mora, né? Se a gente viaja, a gente pergunta se a pessoa é dali, se não é dali, se ela veio de algum outro lugar. Enfim, existem várias perguntas que a gente pode usar para a gente obter um pouquinho mais de informações sobre as pessoas, né? Que a gente tem algum tipo de interesse. E interesse, sim, não necessariamente o interesse para namorar, né? Às vezes você só se interessa por aquela pessoa. Bom, então vamos pensar em algumas perguntas. Caso eu não mencione aqui alguma pergunta que veio à sua cabeça, peço que deixe nos comentários do vídeo a pergunta que você gostaria de saber como seria em inglês, caso você se interessasse em perguntar a alguém, ok? Então a gente começa se apresentando, nice to meet you, my name is blá blá blá, pleased to meet you. E aí a conversa flui e vamos supor que a gente comece então perguntando sobre onde a pessoa mora, ok? Então como é que a gente vai perguntar isso pra pessoa? Where do you live, ok? Where do you live? Where do you live? Resposta? Então, vamos lá. A gente tá batendo papo, né? Então, é muito difícil alguém responder I live in Rio de Janeiro. A pessoa vai responder o quê? Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais. Muito difícil você ouvir numa conversa bem coloquial, bem informal, alguém falar I live in Rio de Janeiro. Você fala logo Rio, ok? Beleza? E se a gente quer saber a idade da pessoa, né? Molly, how old are you? How old are you? How old are you? Ok? Tá. Agora vamos pensar na seguinte situação. Você tá batendo papo com um amigo, uma amiga, e aí esse amigo tem um outro amigo, uma outra amiga que você está interessado. Aí você vai perguntar pro seu colega, pro seu amigo, qual a idade dele ou dela. E aí? Então agora a gente vai perguntar o quê? How old is she? How old is he? Você tá perguntando pro seu amigo sobre alguém. Esse alguém feminino, she. Esse alguém masculino, he. How old is she? Feminino. How old is he? Masculino. Se você já sabe o nome da pessoa, pode perguntar. How old is João, Pedro, Marcos, whatever. Se for feminino, how old is Paula, Joana, Débora, whoever. Ok? How old are you? Se você está perguntando diretamente para a pessoa com quem você está conversando. How old is he? How old is she? Se você está perguntando sobre alguém que não está ali na conversa. Ok? Beleza. Vamos lá, continuando. E aí a gente chega naquela situação que você quer saber se a pessoa é casada ou se não é, né? Bom, aqui no Brasil, a gente não teria problema nenhum de perguntar assim, você é casado? Você é casada? Né? Culturalmente isso não é um problema. Porém, lá fora tá? Lá fora, se você pergunta pra alguém se a pessoa é casada e a pessoa não for casada, ela se sente mal, porque ela vê que a pessoa, como é que eu vou explicar? Ela entende que a pessoa deduziu que ela tem idade suficiente para ser casada, porém, ela não é. E aí ela se sente mal. Então, assim, é muito difícil a gente perguntar pra uma pessoa se ela é casada ou não em inglês. Tá? Então é muito difícil você falar assim, are you married? É como se assim, estivesse perguntando, claro que você é, né? Você tem idade pra ser, né? Você não é casada? E aí quando a pessoa realmente não é, fica chato, tá? Então evitem, não tô dizendo que é impossível não ouvir isso, mas é preferível que não use.
ouça, né? Que isso não seja falado, não seja perguntado. Então, qual seria a melhor pergunta? Are you single? Pronto, você é solteiro? Se a pessoa for casada, vai dizer, no, I'm married. Se a pessoa for single, vai dizer assim, yes, I am. E pronto. Quais são os outros tipos de relação, né? Você pode dizer, I'm married, I'm single, né? Married, casado, single, solteiro, divorced, divorciado, widow e widower. E aí a gente tem o viúvo e viúva, tá? Então, viúva, widow. Viúvo, widower. Mas lembra que a gente pode estar, de repente, conversando com uma pessoa, mas a gente está interessado em outra pessoa que está lá do outro lado da sala. E aí? Então, a mesma coisa. Is he single? Is she single? E aí a pessoa vai te dar informação, se é ou não é, ok? Yes, she is. No, she isn't. Yes, he is. No, he isn't. Right? E, por exemplo, vamos ver o que a gente tem em comum, né? Aí você quer saber o que a pessoa faz pra saber se de repente é da mesma área que você. E aí você pergunta, what do you do? What do you do? É uma pergunta que a gente sempre faz quando a gente quer saber qual é a profissão da pessoa. O que ela faz? I'm a teacher. What do you do? I'm a teacher. What do you do? I'm an engineer. I'm an architect. E aí você fornece a informação com a sua profissão. Ok? What do you do? I'm. E aí a profissão, ok? Como eu disse, eu sou cat lover. De repente vocês ouviram um miado, porque tem uma gata ali naquele ladinho que tá miando. Tá vendo? Ok. E aí vamos ver o seguinte. Aí você quer saber se a pessoa tem filhos. Do you have kids? Do you have children? Kids or children? Okay? No problem. Do you have kids? Do you have children? Yes, I do. Or yes, 2 boys. Yes, 2 girls. Yes, 1 boy and a girl. Ou se você não tem, no I don't. Ok? Aquelas perguntas comuns, né? Do tipo, what's your phone number? What's your home number? What's your email address? Eu sei até que email address não é muito uma pergunta que se faz quando você está batendo um papo com alguém. Mas eu só quero chamar atenção aqui para alguns detalhezinhos do email address, tá? What's your email address? É a pergunta. E quando você vai falar o seu e-mail, existem algumas características ali na resposta que você tem que prestar atenção. Do tipo, arroba, at. O ponto é dot, tá? .com, .com.br, ok? Underscore, né? Aquele hífen embaixo, underscore, dash, que é o tracinho no meio, né? Mais importante, acho que é isso mesmo, tá? Bom, repetindo, se por acaso você tem ideia de alguma outra pergunta que você pensaria em fazer, tá? Deixa nos comentários do vídeo que eu vou responder, tá bom? Bom, espero que tenha sido útil. Eu quero que vocês aqui, vocês vejam coisas que têm praticidade, que vocês possam usar no dia a dia de vocês, começando bem do básico, ok? Gente, aproveitem. Aula 1, aula 2, façam os exercícios que eu pedi, tá? Pratiquem em casa. Nós vamos aproveitar bastante esse tempinho que nós estamos passando aqui juntos em janeiro, tá bom? Te vejo na aula 4, hein? Kisses!